repórter Denis, diretamente da TV AID. Estou aqui para entrevistar nada mais, nada menos que Fala Sério, a diretora Maria Zulema Rocha Lousada Caraza. Repetindo agora com efeito. Maria Zulema Rocha Lousada Caraza. Palmas. Vossa Senhoria poderia nos contar um pouco sobre sua vida pessoal? Conto sim. Eu sou a filha mais velha de uma família de 9 irmãos. Nasci em Sobrália. Minha mãe era costureira, cabeleireira, e ela arrumava noiva lá na cidade pequena chamada Sobrália, onde eu nasci. E meu pai nunca teve um emprego. Ele nunca trabalhou no indústria, nunca trabalhou no comércio. O meu pai foi a vida toda jogador de futebol. Não ganhava nada com isso, ele só jogou bola. Ele foi o Pelé da região. Caratinga, Inhapim, Valadares, Sobrália, Fernandes Turim, Engenheiro Caldas. Ele era conhecido como Pelé da região. Então a minha mãe é que arcou com a educação dos 9 filhos. 9, ela educou, deu o que pôde, costurando, cortando cabelo e arrumando noivas na cidade de Sobrália. Como iniciou sua vocação para professora? Tá. Na época que eu estudava, lá em Sobrália não tinha opção de outros cursos. O único curso que a gente tinha em evidência era o magistério, normal. Chamava-se antigamente o curso para professor, chamava-se curso normal. Então era o único curso que tinha, então a gente não tinha muita opção. Mesmo porque naquela época a gente era criada para ser mãe, para ser costureira, para ser bordadeira, para ser cozinheira e não para ser uma pessoa de mercado de trabalho. Então era a opção que eu tinha era fazer magistério. E eu fiz, abracei a causa e gostei muito disso até hoje. Conte como foi uma época de estudante, qual a relação com os estudantes de hoje? Eu entrei na escola muito cedo. Eu tinha uma tia que era professora. Naquele tempo as professoras não eram formadas. Elas eram chamadas de professoras leigas. E eu tinha uma tia que chamava Maria José. Então quando eu fiz 6 anos, ela era professora, ela resolveu que eu tinha que ir para a escola. Naquela época ela resolveu que eu tinha que me levar para a escola. E eu fui para a escola com 6 anos de idade e me alfabetizei muito cedo. E ela me exibia para os outros. Era como se eu fosse um elefante de circo. Ela me punha sempre para fazer leituras, para cantar, para escrever, para contar história. Então ela me motivava muito a isso. Depois eu passei pela escola primária, que é até a 4ª série, que eu estou ano hoje. Fiz admissão. A admissão era o tipo pré-vestibular que a gente fazia para entrar no 6º, no 7º, no 8º e no 9º ano. A gente fazia um tipo vestibular. Quem não passasse na prova da admissão não fazia o 5º, 6º, 7º, 8º ano. Então tinha um rigor danado para a gente entrar nos anos finais do ensino fundamental. E o aluno naquela época, ele era mais, ele recebia mais as informações. Não são como vocês hoje, que podem e devem intervir, questionar, pesquisar por conta própria e apresentar resultados. Então hoje há uma interação com o professor, com o aluno, com o conhecimento. Muitos alunos, às vezes, sabem mais de um determinado tema que o próprio professor. E o aluno, na maioria das situações, é tão professor
professor hoje quanto o professor que está lá na frente. Porque às vezes ele domina mais o conteúdo do que o professor. Não quer dizer, por exemplo, o específico do português, que vai ter um aluno que domina mais o português. Mas vai ter, por exemplo, um aluno que tem uma habilidade maior do que o que o professor tenha. Então, todos nós hoje podemos ensinar e podemos aprender. E naquele tempo não era assim. Naquele tempo era o rigor de sentar, de fazer, de copiar, de não ter ideias, não comungar ideias, não expressar. O que hoje é diferente. A gente pode expressar sentimentos, pode levantar a mão e contradizer. Não, professora, mas eu vi a reportagem assim, eu vi na internet assim, assim, assado. Por que lá está falando assim e você está falando assado, entendeu? Hoje tem mais liberdade. No meu tempo não tinha liberdade. E os pais acreditavam muito na escola, porque lá tinha a tal da palmatória. Se eu não fizesse atividade, a palmatória vinha. Então você levava 30, 40, 50 palmadas na mão e sua mão inchava. Palmatória era um objeto de madeira, grande assim, com a colher de pau. Só que aquela colher de pau ela tinha uns furos. Então quando batia na sua mão, onde tinha os furos, inchava. Entendeu? Então você ficava com as mãos inchadas. Você não fazia sua tarefa, você levava o palmatório. E não tinha o requinte da merenda que vocês têm hoje. A minha escola, no porão da minha escola, era um chiqueiro de copos. A gente estava estudando, era um assoalho, você via os rachados no assoalho, você via os copos lá embaixo, comendo, as beiradas de porco, aquele cheiro de chiqueiro. E na hora da merenda, a gente saía, eu ia em casa merendar. Não tinha merenda na escola, não tinha opção da merenda. Eu saía da escola e até na minha casa merendava e voltava. Todos nós éramos assim quando a gente ia estudar. Então a escola não tinha o recurso que vocês têm hoje, nem as facilidades que vocês têm hoje. As dificuldades eram muito maiores. Eu não sei se a gente era mais feliz, sabe? Felicidade é uma coisa que não se mede. Também nem sei se vocês são mais felizes hoje. Eu acho assim, cada tempo é um tempo, cada história é uma história. E a minha história de escola foi essa. Aí eu formei muito cedo, com 16 anos, eu já era professora. Meu pai me emancipou. O que quer dizer emancipar? É ir no cartório, fazer uma certidão e falar assim, Maria Zuleima Rocha, daquela época chamava só Maria Zuleima da Rocha Lousada. Não tinha o nome de casada, não, Caraza de casada. Então meu pai foi no cartório, fez um registro oficial e me declarou maior aos 17 anos de idade. Então quer dizer, eu podia trabalhar, podia fazer negociação de banco, podia comprar, podia vender, podia ser presa, podia tudo. Eu nem sei se hoje isso existe mais. Mas na minha época meu pai me emancipou para eu poder trabalhar, para eu poder movimentar com bancos e compras e vendas. E foi assim. Com 17 anos comecei a trabalhar na escola, dando aula. Como foi sua primeira vez como diretora? Eu acho que ser diretora não tem a primeira vez. Todos nós aqui temos condição de ser diretor de alguma coisa. Diretor da sua vida, diretor dos seus deveres, diretor do relacionamento com seu pai, com a sua mãe. Diretor de alguma forma, essa é uma capacidade, uma habilidade que você vai desenvolver. Como eu sou a mais velha de 9 irmãos, não é isso? Então, como a mais velha e mulher, em casa nós somos 5 homens e 4 mulheres. Eu a mais velha. Assim como eu fui motivada a ler depressa para me exibir como elefante branco, né, de circo, também na minha casa, por eu ser mais velha, eu tomei conta dos 8 mais novos. Então tomar conta de criança para mim, mamão com açúcar, porque a minha vida toda foi isso que eu fiz. Vigiar menino fazendo coisa errada, eu fui motivada a vida toda, por eu ser a mais velha de 9 irmãos. E a minha mãe, quando ela estava costurando, ela disse, Zuleima, vigia os seus irmãos para mim, porque eu estou costurando. Tem agulha, tem tesoura, ninguém pode mexer. E eu vigiava, eu era enjoada, mais que sou hoje. Enjoada. Se colocasse para eu tomar conta, eu tomava conta. Então eu acho que por esse motivo, eu aprendi, eu desenvolvi essa habilidade. Mas todos nós somos capazes de desenvolver essa habilidade de ser diretor. Então para mim, não tem primeira vez. Entendeu? Não teve primeira vez. Então o que teve foi a oportunidade. E eu vou contar para vocês uma coisa. Quando eu fiz magistério com 17 anos, eu fui para a escola pública, comecei a trabalhar com a turma de 4º ano. Eu fundei uma escolinha de pré-escola, né, que chamava naquela época. A escolinha chamava Escolinha do Mickey. Então eu tinha 3 turmas de educação infantil, 4, 5, 6 anos.
E trabalhava à noite no ginásio, consciência, aos 17 anos de idade. Eu trabalhava os 3 turnos. Olha para vocês verem. Então, desde os 17 anos de idade, meu tempo todo é envolvido com criança e com adolescente. Então, para mim, isso é coisa fácil. E não me intimido, entendeu? Não me intimido, não tenho medo, acho que tudo está aprendendo, todo mundo está aprendendo todo dia, toda hora. E foi assim. A questão de direção veio com o tempo, com a oportunidade até. Porque surgiu a oportunidade. Depois, eu não sei se vocês sabem, aquela escola Carrossel Cultural que tem aqui no bairro, eu sou a fundadora daquela escola. Eu fui dona daquela escola com a minha irmã por 10 anos. Saí de lá, vim para o estado de novo e hoje lá é do meu filho. Então, assim, escola na minha vida é o que eu respiro, é o que eu sei fazer, é o que eu me proponho a fazer, que eu gosto de desafio, eu gosto de enfrentar dificuldade. Se fosse uma escola tudo muito certinho, não me agradava, eu gosto da encrenca, eu gosto do problema, entendeu? Pra mim, ter problema tá bom, tá jóia? Como é ser responsável por toda a escola? Pra mim é ótimo. É como eu acabei de dizer, como o ar que eu respiro. Escola pra mim faz falta. O dia que eu aposentar, vocês podem ter certeza, eu vou ficar meio pinel. Vou ficar meio doidinho. Porque eu aprendi. Eu aprendi a fazer. Se eu levantar às 6h30 da manhã, não tiver uma escola pra eu entrar nela, eu vou ficar meio louquinha. Porque é tudo que eu sei fazer. Eu sei também arrumar a casa, sei cozinhar, sei lavar roupa, sei passar, sei bordar, sei costurar, sei fazer tricô, sei fazer crochê, sei pintar, sei fazer sapatinho, paletó. Costurei 10 anos da minha vida, costurei pra fora pra ajudar minha mãe. Não gosto não, mas eu costurei 10 anos pra ajudar minha mãe na questão financeira. Então, assim, eu sei fazer outras coisas, mas acho que eu gosto mesmo de estar aqui. Tá aqui suando a mão, os pés. Calma, gente. Você mudar de profissão? Depende da necessidade. Igual eu disse, eu costurei 10 anos para minha mãe, porque ela precisava. Ela precisava de ter um tempo de carência no INSS, pagando como contribuinte do INSS para aposentar. Então eu saía da minha casa durante 10 anos, 7h30 da manhã, costurava o dia inteiro, montamos uma loja, uma fábrica, eu costurei 10 anos com ela. Eu gostava? Não. Para ela ter tempo de aposentar. E hoje ela é aposentada, graças a Deus, graças a esse trabalho deles. Então eu acho assim, eu não mudaria por opção, mas a necessidade é que faz sapo por lá. Se de repente eu precisar de mudar, eu reaprendo, eu refaço, eu revejo. Vou que uma doida, acho que a vida vale por isso. Como é a sua relação com os professores da escola? De profissional para profissional. Na verdade, intimidade eu tenho muito pouco com alguns deles. Mas é uma relação de respeito à vida particular de cada uma, de respeito ao profissional que são. Todos são responsáveis, todos são competentes, todos são muito preocupados com a causa do aprender e do ensinar. Então aqui eu não tenho do que reclamar da minha equipe profissional. Espero que eles também não tenham de mim, não.